Olá, eu sou Dila Brandão, sou mãe, educadora, em busca de ajudar na construção de um mundo melhor para essa e para as próximas gerações, através dos ensinamentos da abordagem sistêmica nos sistemas familiares e educacionais. E hoje eu separei aqui um material, um conteúdo para conversar com você, e eu quero falar sobre a importância da relação dos pais na vida das crianças. Qual que é a importância? E percebam que eu disse a importância da relação, ou seja, daquela maneira, daquilo que nós construímos, da relação, como que a criança ou o adolescente percebe o seu pai, ou a forma como seu pai e sua mãe lida, se relaciona com essa criança e com esse adolescente. Muitas vezes, nós nos atemos aos comportamentos deles, né? E aí nós ficamos, às vezes, querendo ajustar certos comportamentos e não observamos como funciona a construção dessa relação. E é isso que eu te convido aqui hoje, nesse nosso breve bate-papo, a perceber. Eu trouxe uma frase para você refletir um pouquinho. O amor incondicional dos pais é um nutriente indispensável ao crescimento emocional saudável dos filhos. E a primeira tarefa é criar um espaço no coração da criança para que ela tenha a certeza de que é precisamente a pessoa que os pais amam, que não tem que fazer nada e nem ser diferente para ganhar, porque ele não se ganha e nem se perde. E essa frase é de Gordon Nelford, um psicólogo que escreveu isso sobre a relação dos pais e filhos. Essa relação de ganhar espaço, de amor no coração dos pais, é algo que não se ganha, que não se perde, né? É algo que existe ali e que é construído, mas que muitas vezes é, nós pais, nós temos a tendência, às vezes, de deixar uma interrogação na cabeça dos filhos, porque nós, muitas vezes, estamos apontando para determinados comportamentos. E quando a gente acaba sendo muito incisivo em determinados comportamentos, gera na criança, às vezes, uma sensação de julgamento, de dúvida, e talvez até de que ela não é tão amada, embora que a intenção dos pais sempre é a melhor. Mas às vezes no coração da criança fica essa sensação de que está sendo muito julgada, e isso pode criar um espaço nesse coração. Então, uma boa relação é um combustível do bom comportamento. E se a gente focar na relação, a gente constrói uma relação, a gente encontra a solução, a gente constrói uma relação positiva como a solução, às vezes, de um comportamento que a criança está expressando ou que o adolescente está expressando e que a gente quer muitas vezes lidar com aquilo de forma pontual, resolvendo na hora. Mas nós precisamos pensar aqui a médio e longo prazo quais são os sintomas, quais são as pistas que nós deixamos no coração da criança ou do adolescente através dessa relação que nós estamos construindo com eles. Então, eu separei aqui para você, para poder contribuir um pouquinho, 3 pequenos passos simples que vai te ajudar para a construção de uma relação mais acolhedora, seja com a sua criança ou com o seu adolescente, com esse ser que está no processo de construção, precisando de você e precisando sentir segurança nessa relação. Às vezes, o que faz a criança se sentir um pouco perdida ou insegura é ela não tem certeza, né? Se ela é amada ou se ela é julgada. Nós precisamos construir segurança nessa relação para que a criança comece a perceber que talvez alguns certos comportamentos poderiam ser diferentes, mas isso não tira o mérito e o amor que sentimos por ela. E é muito fácil a gente perceber que a criança sente isso quando a gente faz uma reflexão e nós voltamos no tempo e começamos a nos imaginar da idade da nossa criança. Então vamos lá. Você topa fazer esse exercício comigo? Vamos lá. Eu vou pedir para que você feche os olhos um minutinho e pense
na sua criança, no seu filho, no seu adolescente, na criança que vem na tua cabeça agora. Se você tem mais de um filho, feche os olhos e olhe para essa criança. Quantos anos essa criança tem? Agora, respira profundamente, relaxa e perceba. Perceba que surge na tua tela mental uma imagem de você na mesma idade da sua criança. Se ela tem 6 anos, observa como que era você aos 6 anos de idade. Perceba como era o seu jeitinho, como era o seu andar, que roupa você estava. Perceba quais eram as suas sensações. Quando a gente faz esse movimento de se colocar no lugar da nossa criança e resgatar as sensações que nós sentíamos, fica mais fácil a gente perceber que a criança, ela não consegue fazer na cabecinha dela aquele movimento racional de perceber: olha, minha mãe tá brava por aquele motivo e isso não tem nada a ver comigo. A criança, ela simplesmente sente aquilo que está à volta dela. Então observa, percebe como você se sentia quando era apontado, era julgado ou era criticado por algo que você fez ou por algo que você deixou de fazer a contento dos seus pais. Observa, percebe qual era a reação no seu corpo, qual era a sensação que você sentia. Você sentia angústia, medo, tristeza, insegurança? Se sentia de alguma forma diferente ou inferior? Reflita. Respira profundamente, solta o ar e pode abrir os seus olhos na hora que for confortável. E agora, você, de olhos abertos, como adulto que você é agora e como pai ou mãe, você pode olhar para aquela situação de um outro ângulo e perceber que os seus pais naquele momento, eles só queriam o que era melhor para você. Hoje, com a nossa racionalidade de adulto, nós conseguimos perceber isso. Mas a criança, ela recebe a sensação. Ela não está nesse processo racional totalmente pronto. Então, muitas vezes, quando nós julgamos comportamentos dos nossos filhos, ou apontamos, ou criticamos, ou ficamos nervosos, nós deixamos registrados neles aquela sensação, muitas vezes de insegurança ou de inapropriação. Assim como nós, quando tínhamos a idade deles, também sentíamos. E hoje, com nossa idade adulta, a gente pode olhar para essa situação de outra maneira. Então, eu quero trazer para você aqui 3 passos que vão contribuir para uma relação, para que essa relação seja construída de maneira mais acolhedora. O primeiro passo é aceitar a sua criança, o seu adolescente, o seu filho, do jeitinho que ele é. Percebam que aceitar é não ter a necessidade de colocar vírgulas ou mais. Por exemplo, se eu estou admirando um belo pôr do sol, eu fico encantada com esse pôr do sol. Para mim, quando eu olho para algo e aceito do jeito que ele é, eu não preciso ficar dizendo: "Nossa, que pôr do sol tão bonito, talvez seria melhor se o tom alaranjado ficasse mais para a esquerda, ou se o lado amarelado ficasse mais para a direita". Não, aceitar é aceitar com tudo que é, com tudo que vem, do jeitinho que é. Primeiro passo para transformar essa relação numa relação mais acolhedora é aceitar a sua criança e o seu adolescente exatamente como ele é. O segundo passo é acreditar que ele sempre está fazendo o seu melhor, embora que o seu melhor, o melhor dele, dessa criança, não necessariamente é o que é melhor para você sobre o seu ponto de vista. Não necessariamente é o que é melhor para você, mas é o melhor que ele pode fazer naquele momento. É perceber, mais uma vez, aquele movimento, se colocando na idade dessa criança, que naquela época você também não tinha maturidade para fazer diferente. Olhar para essa criança e perceber que, ainda que na idade dele você fazia diferente, por exemplo, às vezes eu fico imaginando e conversando com a minha filha e fico pensando: "Meu Deus, mas quando eu tinha 12 anos, eu já arrumava a minha cama", e o que é muito difícil para eu conquistar com ela. Mas percebam, às vezes, mesmo que nós fazíamos algo na mesma idade que eles, o comportamento deles pode ser diferente, porque eles são seres diferentes. Eles têm, às vezes,
inspirações diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, formas de perceber o mundo e de atuar no mundo diferente. Então, nós precisamos acreditar que, embora que em muitos momentos eles façam até diferente daquilo que nós fazíamos, eles estão dando o seu melhor nas condições que eles têm nesse momento. O terceiro passo é não julgar, não julgar, não criticar e nem comparar. Geralmente nós temos a tendência de querer comparar, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? O filho do vizinho é sempre mais comportado, mas não. Julgar, comparar, é medir o outro com uma régua que é nossa, é desproporcional, é inadequada. Nós não gostamos, né, de ser julgados ou comparados com ninguém. E quando a gente faz isso, a gente julga, critica ou compara nosso filho com outra criança, ou com o filho do vizinho, ou o filho do amigo, ou até mesmo a nota dele com a nota de alguém, nós estamos medindo ele com a nossa régua, com a régua que não cabe para ele. E o julgar é um movimento que afeta muito a relação, não só a relação pais e filhos, mas qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação ela fica prejudicada quando nós entramos no processo de julgamento. Então, aqui, para construir uma relação mais saudável com a nossa criança, reduzir esse julgamento, aceitar ela do jeito que é e compreender, acreditar que ela faz o que é melhor nesse tempo, né, com o que ela tem, com os recursos que ela tem. Isso não quer dizer que esses recursos possam ser ampliados, que ela não possa crescer, possa desenvolver e possa lá na frente agir de forma diferente. Mas pensar que a relação pais e filhos é algo que deve ser construída, alimentada dia a dia. E isso traz segurança, conforto, confiança para essa criança que vai crescer, vai se tornar um adulto mais saudável, mais emocionalmente saudável, mais forte, mais confiante. E que esse processo dessa relação mais saudável, pais e filhos, também contribui para o processo ensino-aprendizagem, ou seja, crianças que se sentem mais seguras, crianças que se sentem mais confiantes, crianças que se sentem, que não se sentem julgadas ou criticadas o tempo todo pelos seus pais, eles vão ter mais força para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, porque eles sentem mais segurança e mais confiança em si mesmos, e também nos próprios pais, às vezes de apontar, ou de comentar alguma coisa da escola, ou até de solicitar uma ajuda. Então, a relação pais e filhos é uma relação que merece atenção, merece ser construída, merece ser cuidada. Assim, quando a gente compra um vasinho de violeta, sabe? Eu tô com a minha orquídea aqui, eu amo flores, então vou colocar para vocês essa metáfora. Assim como eu venho com carinho e rego a minha orquídea, de vez em quando levo para tomar sol, ou seja assim como você faz com seu vasinho de violeta que seja, cuidar da relação pais e filhos exige o mesmo carinho, a mesma atenção que a gente cuida de uma plantinha. É um movimento aqui, é um cuidado ali. Um dia eu rego, um dia eu coloco no sol. Com a nossa criança é a mesma coisa. Um dia eu aponto um comportamento que precisa ser melhorado e no outro dia eu também posso exaltar as qualidades ou trazer para o aconchego, né? Ou estimulá-lo a contribuir aqui no ambiente familiar, porque isso vai contribuir também não só para a segurança dessa criança, mas para o senso de pertencimento dentro desse sistema familiar, ok? Eu espero que essa minha fala possa ter contribuído com você, possa ter acionado aí alguns gatilhos, algumas ideias que vai te ajudar a construir uma relação mais saudável para a sua criança. Lembrando que os seus filhos são e levam 50% do que você é, 50% do que o outro pai, né? O pai ou a mãe dele é. As crianças levam os nossos dons, os nossos talentos, levam tudo o que nós somos. E muitas vezes a gente olha para a nossa criança e a gente aponta algo, mas quando a gente observa, a gente olha lá no fundo, nós também fazemos isso. Então, muitas vezes nós estamos também nos criticando. Olhar para a nossa criança com amor, com respeito, é também olhar
para quem somos, com amor e com respeito, e lembrar que essa criança leva nossos dons, nossos talentos, nossos carismas e até as nossas características pessoais. Então, olha com amor para essa criança, olha com amor para si mesmo, para que para que isso fique mais tranquilo nesse coração, né, para que ela se torne um adulto mais confiante. E se você quiser saber mais sobre educação sistêmica, eu deixo aqui meu Instagram, @dilabrandãoeduque, e o meu canal do YouTube, Dila Brandão Educação Sistêmica. Vai ser um prazer te encontrar por lá. Tchau, tchau.